E aí, garotas, como é que vocês estão? Ai, gente, vamos falar hoje sobre autoconfiança, autoconceito um pouquinho também. O que é esse negócio preto que tá aqui? E sobre o que de fato é autoconfiança. Ai, gente, eu tô aqui no chão e aí, olha o meu look. Tô com a calça xadrez e com blusa oversize que eu amo. E é assim que eu tô hoje. Tô aqui no trabalho. E é isso. Vou arrumar a câmera aqui. Amigas, vamos saber diferenciar o que é autoconfiança do que é autoestima, antes de mais nada. Porque eu vejo muita gente falando sobre autoconfiança, buscando algo que, na verdade, não é autoconfiança, na verdade é autoestima. Porque quando você diz respeito à sua estética, a sua, tipo, o seu bem-estar, por exemplo, se olhar no espelho e se amar, é autoestima. Agora, quando você fala sobre, por exemplo, se sentir confiante para fazer determinada tarefa, fazer determinada coisa, já é autoconfiança, entendeu? Autoconfiança e autoestima, elas podem trabalhar juntas também, enfim. Nada é tão, sabe, cru e absoluto. Mas a gente precisa saber o que a gente está precisando, sabe? O seu ponto a sua questão é autoestima ou é autoconfiança? Porque se for autoconfiança, de repente você está procurando autoconfiança no lugar errado. Porque fazer skincare de 10 passos e, sabe, passar 1 milhão de produtos no cabelo, ter 1 milhão de produtos no cabelo, não vai trazer autoconfiança pra você, porque não é sobre isso. A autoconfiança, ela é muito mais, diz muito mais respeito ao seu cérebro do que qualquer outra coisa. Então, se você trabalha o seu psicológico para lidar com a vida, é muito mais estratégico, é muito mais inteligente do que se você sempre que tá todo em look, roupa e sabe, maquiagem e tal. Tipo assim, essas coisas trazem autoconfiança pra gente, sim, tá? É disso que eu falo, inclusive, é esse a minha abordagem principal aqui, principalmente no meu canal, é sobre como o seu estilo, a maneira como você se comporta, a maneira como você se trata, delimita o seu lugar no mundo, o seu merecimento, o seu senso de merecimento, as suas oportunidades, tudo isso. Mas o ponto aqui existem pessoas que, tipo assim, não adianta você trabalhar na ponta o que na base não tá sendo bem feito, entendeu? Não adianta você colocar um look específico assim, tipo, pro que você quer viver, pro que você quer sentir. Mas na base, por exemplo, no seu cérebro, no seu dia a dia, você vive uma rotina ruim, você se alimenta mal, entendeu? Tipo, não tem muito o que fazer em relação a isso. E você cria autoconfiança quando você dá provas para o seu cérebro de que você consegue, seja lá o que for a sua dinâmica, a sua vida, a sua rotina. Se você é estudante, se você trabalha, se você não trabalha, se você fica em casa, se você é dona de casa, se você é mãe, se você não é mãe, se você é... Enfim, você precisa dar provas para o seu cérebro de que você consegue, né? Que você tem a confiança para fazer aquilo. E por que eu falo de autoconfiança desse jeito, assim, que eu tô falando? Porque, gente, eu estive no lugar de vocês já. Eu passei por um processo muito doloroso para reconstruir a minha autoconfiança. Eu me peguei pesquisando como ser autoconfiante, assim como muitas pessoas em algum momento têm um estralo, assim, um gatilho mental, que percebem, caramba,
eu não termino nada do que eu faço, eu não tô conseguindo fazer as coisas, meu Deus, minha vida tá, tipo assim, um caos e eu não consigo fazer as coisas. E eu estive exatamente nesse lugar, gente. Foi depois que meu filho nasceu, eu realmente eu não acreditava, eu não sabia o que eu ia fazer da vida, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia o que fazer, tava tudo muito confuso na minha vida. E ainda mais do que isso, eu não tinha nada, assim, não tinha nada pra me apegar, não tinha rotina, não tinha, sabe, não tava estudando, não tava trabalhando, não tinha formação, não tinha nada. A única coisa que eu sabia fazer de verdade era jogar tarô. A única coisa que eu sabia fazer, que eu podia monetizar, que era um conhecimento que as pessoas valorizavam, era isso, eu jogava tarô. E assim, não sabia mesmo, sabe? Minha autoconfiança, ela foi minada de várias formas. Já falei um pouco sobre isso aqui com vocês no vídeo, como construir uma autoconfiança indestrutível. Falo um pouco sobre o caminho que eu percorri. Mas hoje eu tenho uma visão mais ampla, que é, você não necessariamente precisa ser a pessoa que usa um batonzão vermelho e faz uma maquiagem zona para você ser autoconfiante, amor. Você precisa controlar o seu cérebro, só isso. Você precisa entender seus mecanismos cerebrais e você precisa aplicar os conhecimentos que você adquire dos seus mecanismos cerebrais. Que são o quê? Basicamente, muita gente fala, né? Tipo, como hackear seu cérebro, não sei o quê. Mas não é biohacking, não é tipo, fórmula, 10 dias de não sei o que. Não é isso. Não é nisso que você tem que se apegar, pelo amor de Deus. É dinâmica, de vida, modelo de pensamento, entendeu? Porque a autoconfiança é diferente de autoestima. Então, o que você faz? Antes de mais nada, você entende como funciona o seu cérebro. Você tem um objetivo, você sabe o que você quer? Beleza. Então vamos fazer, tá? Vamos fazer. E como é que a gente começa? Como é que a gente treina o nosso cérebro pra, sabe, colocar ele num estado, num mood onde ele sabe, ele acredita que é possível, porque enquanto o seu cérebro acreditar que não é possível, você não vai fazer. Existe uma frase que é assim: se você acreditar que você pode e se você acreditar que você não pode, se você acreditar que você consegue, se você acreditar que você não consegue, de qualquer forma você vai estar certa. Se você acreditar que você consegue, você tá certa. Se você acreditar que você não consegue, você tá certa. Então acredite que você consegue. Como você faz isso em um cérebro bombardeado de informação, bombardeado de conteúdo, com várias programações mentais negativas que com certeza colocaram em você, porque colocaram em todo mundo. O mundo, ele é muito negativo, as pessoas são muito negativas, as pessoas são muito... traz as pessoas muito pra baixo, assim, sabe? Tipo, o mundo é assim. E, cara, a gente não vai mudar o mundo. Você não vai mudar o mundo. Você não vai mudar o pensamento dos seus pais. Você não vai mudar o pensamento dos seus avós. Você não vai. Deixa eles serem quem eles querem ser. Deixa eles acreditarem no que eles querem acreditar. Essa é a vida deles, é o processo deles, é a jornada deles, não é a sua. Você não tem que espelhar a sua jornada pela jornada, a partir da jornada da sua mãe, a partir da jornada da sua avó, a partir da jornada dos seus irmãos. A sua jornada é única, você tem que se espelhar com você mesma, você tem que se comparar com você mesma de um ano atrás. Porque se você olha para você mesma de um ano atrás e você não se sente melhor, tá errado, você não tá fazendo progresso. Então a gente tem que começar a fazer progresso. E como que a gente, saindo do zero, Laura, tô no abismo, sabe? O abismo olhou pra mim, eu olhei pra ele, ele me puxou, eu tô aqui, eu não sei como sair daqui. Cara, utiliza o poder da sua imaginação. Pega um caderno e anota o que eu vou te falar aqui agora. Agora, eu vou até esperar você pegar. Pegou? Então, bora. O seu cérebro possui mecanismos inteligentíssimos no seu subconsciente.
O seu subconsciente é uma inteligência, uma máquina. A gente não consegue ver, a gente tá custando muito para entender, a gente tá estudando. Mas existem coisas que a gente ainda não sabe como acontece. Mas a gente sabe que acontece. E tem estudos, eu vou procurar esses estudos, eu vou colocar aqui, eu não vou lembrar o nome da universidade nem dos cientistas agora, mas existem estudos que falam que a imaginação ganha da força de vontade sempre, sempre. Então, se você está tentando atingir um objetivo e você está utilizando de força de vontade, mas a sua imaginação está sendo utilizada para destruir a sua força de vontade, a sua imaginação vai vencer. Acabou. Não tem outra. Você tá tentando parar de fumar, por exemplo. E aí você tá tentando, tá? Eu vou parar de fumar, vou fazer isso, vou tirar o cigarro, não sei o quê, vou colocar, mudar minha casa. E você tá utilizando a força de vontade. Como é que você utiliza a sua imaginação para parar de fumar? Se imaginando que você não fuma. Imaginando que você não precisa, que você não quer, que você... Sabe? Que você não quer, não precisa, não sente, sabe? Não quero. Se imagine nesse corpo, se imagine nessa versão. É a mesma coisa quando você quer atingir um objetivo. Eu, por exemplo, depois que eu voltei a trabalhar, eu me tornei mãe, não sei o que e tal, e eu voltei a trabalhar recentemente na minha vida. Eu passei vários anos, passei 2 anos em casa, trabalhando de casa, e eu voltei a trabalhar, queria voltar a trabalhar com pessoas, sabe? E aí a primeira oportunidade que eu tive foi em um bar. Tipo assim, eu fui trabalhar no bar, sabe? De atendimento mesmo. Só que eu não queria trabalhar disso. Não queria, gente. Não, sabe? Tipo assim, não era pra mim. E eu falei com Deus, falei, Deus, não quero, me tira disso. E eu me sinto totalmente, tipo assim, ai, porque é digno, tem que... Tá, é digno, mas eu não quero, eu não gosto desse tipo de ambiente, eu não gosto de sabe, ficar quase até 3 horas da manhã, não gosto, não quero, pronto, eu não me sinto mal de falar isso, não me sinto mal de querer algo melhor. E o que eu fiz? Gente, eu me imaginei trabalhando em uma galeria de arte. Eu pensei, cara, onde que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar presencialmente. Tipo assim, não é como se eu precisasse, sabe? Eu queria trabalhar pra trabalhar mesmo, pra sair de casa, pra trabalhar fora de casa, porque eu trabalho em casa, eu trabalho no computador. Eu não deixei de trabalhar, né? Tipo, depois eu falei pra vocês na época que eu tive o Antônio, eu não estudava, mas enfim, eu voltei a estudar depois. Enfim, comecei a trabalhar com publicidade, e aí sempre trabalhei de casa e tal, mas eu queria sair de casa, só que eu não queria trabalhar em bar. E aqui na cidade que eu trabalho é muito isso, assim, ou é restaurante, ou é bar, ou é, entendeu? E tipo assim, eu queria um trabalho de final de semana pra eu ver pessoas, pra eu sair, era isso que eu queria isso. E aí eu pensei, onde que eu gostaria de trabalhar? Onde que seria legal, assim, eu trabalhar e tal? Pensei, pô, eu gosto de arte, eu queria trabalhar numa galeria de arte. Me imaginei. Eu não fui atrás. Eu não pesquisei se tinha galeria de arte na minha cidade, eu nem sabia que tinha, sabe? Não pesquisei, não fiz nada. A oportunidade caiu no meu colo. Uma amiga da minha mãe que, sabe, teve uma oportunidade de conhecer o pessoal na festa, viu que tava precisando de alguém para trabalhar na galeria, lembrou de mim, porque lembrou que eu gosto de arte, foi lá, me perguntou se eu tava disponível, eu falei, não tô, já combinei de trabalhar esse final de semana no bar de novo, olha só. Fui lá, desmarquei, falei, ó, me surgiu uma oportunidade melhor, eu vou. Tá, desmarquei, vim. Cara, foi muito fácil, foi uma coisa muito fácil. Isso é tipo assim, gente, eu sou paga pra existir aqui, sabe? Eu venho, eu trago meu computador, atendo a galera, não sei o que, mas eu fico aqui trabalhando, fico estudando. É maravilhoso, ainda tô num ambiente bonito, artístico, interajo com pessoas que valorizam a arte, interajo com empresários, sento em mesa de gente que ganha, tipo assim, 15 vezes mais do que eu, entendeu? Por quê? Porque eu me imaginei nesse lugar, porque eu não aceitei estar em um lugar
pior e estar em um lugar que eu não queria estar. Eu não aceitava, eu não aceitei, entendeu? Tipo assim, eu aceitei, mas no que eu vi que eu não queria, eu não aceitei mais. Pronto. Eu me dei permissão para ter uma vida melhor, eu me dei permissão para ter oportunidades melhores, eu me dei permissão para sentar em mesas melhores. Só isso. E aconteceu. E não foi por força de vontade, não foi por tentar, não foi ir atrás, entendeu? Foi por me imaginar fazendo. E eu não tô falando aqui pra vocês, ó, você quer conseguir um emprego, você quer abrir um negócio, fica sentada, fica imaginando, não sei o quê. Não, gente, também não é assim. Não é assim. Não, é até infantil se você pensar que as coisas funcionam dessa forma. Mas se você pensa que o mundo está se movimentando, Deus está fazendo pessoas fazerem conexões para o seu desejo chegar em você, não é infantil. É real, porque é assim que as coisas funcionam. E você sabe que é assim, eu sei que é assim, porque comigo é assim que funciona. Então, é nisso que eu acredito. E aí, não é só uma crença minha, gente. É isso que eu tô querendo que vocês entendam. Não é uma questão de crença minha. É uma questão de que é assim. A imaginação ganha da força de vontade todas as vezes. Não adianta você trabalhar se o seu cérebro acredita que você vive, que você sobrevive, entendeu? Não adianta você correr atrás de investidor, fazer, lançar, não sei o que, tal, se no seu cérebro você tá se puxando para trás. Compensa muito mais se no seu cérebro você se colocar para cima e na realidade você ficar mais relaxada do que o contrário. É isso que eu quero que vocês entendam, é o contrário. A maioria das pessoas fazem o processo inverso da criação, elas fazem o processo da destruição, porque ao mesmo tempo que seu corpo está tentando, fazendo, construindo, a sua mente está destruindo com muita mais rapidez. Então, por isso, você tem que fazer o processo inverso, você tem que tentar menos com o corpo e imaginar mais com a mente, reprogramar mais a mente, porque é tudo mental, gente, é tudo mental. Tudo acontece na mente e da mente para fora, tudo. Então, por isso que é um dos pilares muito importantes também de você se tornar um gênio da sua própria mente, porque gênio, gente, é um processo natural da mente. Todo mundo é um gênio em potencial, mas as pessoas não sabem, as pessoas não, tipo assim, acreditaram que gênios são pessoas que estudam física e que vão para a lua. Não, todo mundo tem o processo do gênio, todo mundo consegue colocar o cérebro no estado gênio. E não é difícil, é fácil, é sobre isso que a gente fala aqui, tá? E é até uma coisa que eu não tinha pensado em falar. E que é importante até, eu tô até pensando em regravar esse vídeo, mas já tá em 18 minutos de vídeo, porque era uma coisa que era importante colocar no começo do vídeo, que gênio todo mundo tem. Ele é um lugar que você acessa no seu cérebro. E onde que é esse lugar? Você tá, por exemplo, Einstein, né? Einstein estudava o quê? Física. E aí... Nossa, gente, vocês acreditam que meu celular ficou sem espaço de armazenamento? E eu fiquei um tempão aqui agora apagando vídeos. Voltando. Como é que o Einstein colocava o cérebro dele em estado de gênio? Porque todo mundo sabe, né? Einstein não era uma super personalidade na escola, não era um gênio acadêmico, por exemplo. Mas ele sabia fazer uma coisa com o cérebro dele que a maioria das pessoas não conseguem fazer, que é dar o comando e esperar a solução. Porque o subconsciente, ele já tem todas as respostas. Ele faz cálculos altamente precisos. Ele tem uma visão ampla. O subconsciente, ele tem tudo, todas as suas memórias, todos os seus aprendizados, tudo que você não vê.
O seu subconsciente vê, ele pega. Ele calcula a probabilidade das coisas sem você perceber que ele está fazendo isso. E ele te dá respostas por meio de quê? Intuição. E o processo de ter intuição, de ter uma intuição, né, de ter um insight, é o que as pessoas entendem por gênio. É o processo de colocar o seu cérebro no estado de gênio. É isso. É por meio disso que as pessoas têm grandes revelações, é por meio disso que as pessoas têm grandes ideias. Não é ali no laboratório e, ai meu Deus, eu preciso achar a resposta dessa questão matemática. Não, não dá, porque o cérebro, ninguém age sob pressão. O que acontece no cérebro acontece na vida real também. O que acontece se a pessoa fica sob pressão? Só estraga tudo, né, gente? Tipo assim, eu, por exemplo, se a pessoa me pressiona, eu tenho muito menos vontade de fazer qualquer coisa se a pessoa me pressiona, entendeu? Tipo assim, e se eu tiver que fazer com pressão, eu vou fazer mal feito. Simples. Só isso. A única coisa que a pressão faz é descontrolar tudo. Então, você não pode colocar pressão. Você tem que agir com o seu cérebro de uma maneira persuasiva. Você tem que ser persuasiva com ele. E existem essas maneiras, né, de você hackear a sua noção, assim, das coisas. Você imaginando aquilo que você quer, sabe? Ah, mas eu não consigo imaginar. Sente. O ideal é você sentir mesmo, sabe? Sentir aquilo, sentir a sensação de ter conquistado seu objetivo, sentir a sensação da ideia, sentir as sensações. E aí você relaxa. Sério, relaxa. Claro que você não pode, né, tipo assim, esperar que as coisas caiam do céu pra você. Eu não vou dar exemplos porque cada pessoa tá lutando uma batalha diferente. Se eu começar a tentar, sabe, encaixar o vídeo, os exemplos pra, tipo assim, para as pessoas entenderem, mas eu imagino que vocês tenham, sabe, um entendimento de que realmente você precisa encontrar caminhos, deixar seus caminhos abertos, abrir os seus caminhos. Não existe isso de, seus caminhos estão fechados, seus caminhos estão abertos. Vi no tarô, não sei o quê. Eu amo tarô, eu amo misticismo, mas quem abre o seu caminho é você, quem fecha o seu caminho é você. Só você. É o seu cérebro. É a sua cabeça, é a sua mente, é a sua mentalidade. O seu mindset, que a galera fala, é isso, tudo que você alcança, tudo que você faz, que você pode ou não pode fazer, que você vai alcançar ou não vai alcançar, é delimitado pela sua mentalidade, amor. Então, se você tem grandes objetivos, se você quer alcançar, se você quer fazer, não tá conseguindo e quer fazer, imagine-se. Imagine-se. E depois que você imaginar, relaxa. Não fica colocando pressão em cima, não fica colocando, sabe? Tá, então agora eu tenho que estudar o máximo de conteúdo possível, eu tenho que, sabe? E sabe, nessa energia de desespero drena a sua energia. E eu não tô falando de energia mágica, não, eu tô falando de energia vital. Energia mesmo, sabe? Tipo assim, acordar com energia, acordar sem energia, é dessa energia que eu falo. Energia vital, de vida, respirar, sentir as coisas, energia, querer viver, querer fazer as coisas. Se você tá desesperada, a única coisa que você vai conseguir é mais motivo para você se desesperar. Acabou. E outra coisa, a sua autoconfiança, ela funciona baseado nas provas que você se dá. Então, você precisa fazer o que tem que ser feito independente do seu mood, independente do seu humor, independente, sabe, independente de guerra, independente de, sabe, tudo. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Sabe, tipo, isso é muito importante, gente. Mais importante do que você imaginar, mais importante do que você relaxar, é você ter a consciência de que você precisa fazer tudo o que você se propõe a fazer. Porque senão, você vai estar dando provas para si mesma de que você
não pode confiar em você mesmo. E aí, o que acontece com a sua autoconfiança? Ela acaba. Aos poucos ela vai acabando. Então você precisa, tudo que você se compromete a fazer, você faça, tá? Faz. E para isso acontecer da melhor maneira possível, não fique se propondo a fazer 1 milhão de coisas quando você não é acostumada a fazer quase nada. Então, assim, desenhe o seu planejamento inspirado em você e não na fulana da internet, no fulano que eu sigo e na pessoa que eu admiro que eu quero ter uma vida igual. Não faça isso. Desenhe o seu planejamento inspirado em você. Viva a sua vida inspirado em você, inspirado na sua história, inspirado nos seus gostos, inspirado na sua trajetória, inspirado na sua linha do tempo, não na linha do tempo de terceiros. Porque senão você vai ficar triste. Só isso. Dê provas pro seu cérebro de que você faz as coisas, de que você conquista as coisas. E aí, tenta procurar assim na memória os momentos chave na sua vida que você teve, que você venceu, que você chegou lá, que você conseguiu fazer acontecer. E liste esses momentos, provas de que tá dando certo, porque a gente lembra sempre muito mais do que não deu certo. Eu, por exemplo, quantas tentativas eu já fiz de abertura de empresa, gente? Sério. Nossa, eu já fiz muitas coisas. Eu peguei pra falar pro ChatGPT recentemente de tudo que eu já fiz de projeto, desde a época da escola, que eu já fiz luau, eu já fiz evento, eu já fiz coisa de espiritualidade, teia da lua, projeto de cultivo de cogumelo medicinal. Gente, eu já fiz muitos empreendimentos. E 99% deles deram errado. E é muito mais fácil lembrar de tudo que deu errado, porque o que dá errado é sempre muito mais... A gente tem um viés de negatividade muito forte no nosso cérebro. Então, tudo... Por que as pessoas engajam tanto com notícia ruim? Por causa disso, porque o que é ruim sempre engaja... O nosso cérebro engaja mais, porque é nosso instinto de sobrevivência. Por isso que a gente tem que ter noção do que acontece no nosso cérebro pra gente utilizar as informações que a gente tem ao nosso favor. Então, amigas, você precisa listar as suas conquistas, listar no que você foi boa, parar de ficar microgerenciando tudo, sabe? Tipo, tá, então quanto mais eu gerenciar isso, quanto mais detalhes eu tiver, quanto mais eu perguntar coisas pro ChatGPT, melhor vai ser. Não, vai ser pior. Vai ser muito pior. Ai, que saco esse povo ouvindo música alta, gente. Saco. Enfim. E é basicamente isso, amigas. Imaginar, relaxar. E enquanto você relaxa, amor, você pega um bloquinho de notas e você anota em tudo que você é boa, tudo que deu certo, tudo que funcionou, tudo que você ganhou. Tá bom? Pode ser assim? E nem que seja assim, tipo, eu nunca tive uma grande conquista, mas você já teve pequenas conquistas. Se você tá num estado, assim, de realmente, poxa, não consigo fazer nada, deprimida, não sei o quê, coisas básicas acabam sendo pequenas conquistas, sabe? E você tem que ser a sua maior inspiração, esse que é o ponto. A sua vida, a sua trajetória, a sua história tem que ser a sua maior inspiração e não a dos outros, entendeu? Porque a comparação, gente, nossa. Eu não vou nem falar de comparação aqui nesse vídeo, porque senão vai ser mais 30 minutos. Mas vocês sabem, vocês sabem. E é isso, eu acho que foi muito bom essa conversa. Eu queria muito gravar outro vídeo hoje falando sobre... uma coisa que eu vou falar aqui rapidinho, que eu acho que é até um complemento legal, que é uma maneira de você gerar autoconfiança e colocar a sua vida num patamar diferente,
de duas formas, de uma forma física e de uma forma metafísica, é você, mais uma vez, imaginar no hoje o que você quer amanhã. Porque o que você vive hoje foi criado ontem, entendeu? E o que isso quer dizer, tipo assim, no físico, na realidade, no verdadeiro, no que é palpável. Todo dia você é uma versão diferente de si mesma. Se o seu eu de ontem não deixou o caminho mais fácil pro seu eu de hoje, o seu eu de hoje vai ficar puto com o seu eu do passado. E o que isso faz com a sua autoconfiança? Pois é. E metafisicamente falando? Não sei nem se essa palavra existe, né? Metafisicamente. Mas enfim, de maneira metafísica, é a mesma coisa. Se você quer manifestar, né? Fazer alguma coisa, criar alguma coisa, transformar alguma coisa na sua vida, você precisa no hoje facilitar a vida do seu eu de amanhã. Então você não pode ficar reclamando, você não pode ficar falando coisas negativas sobre a sua vida, sobre você mesma. Você não pode engajar com uma realidade que você não quer viver. Você tá entendendo? É a mesma coisa da experiência que eu tive no bar. Eu não posso ficar reclamando, tipo assim, eu não quero trabalhar em bar, não quero trabalhar em bar, não quero trabalhar em bar. Tipo assim, eu estou engajando com o que eu não quero. É o que eu preciso fazer? Eu preciso engajar com o que eu quero. Então, o que eu quero? Nossa, uma galeria, hein? Nossa, seria bom. Trabalhar com arte, trabalhar com pessoas, sabe? Tipo, entendeu? Com um ambiente mais agradável, que eu prefiro estar, que a minha essência se sente em casa, que a minha alma se sente acolhida. Nossa, sabe? Trazer a atenção e o engajamento para aquilo que você quer e não para aquilo que você não quer. E aí você vai ver, amor, tudo acontecendo muito rápido na sua vida, tenha certeza. Eu sou a pessoa mais chata da face do planeta com essa coisa de misticismo, apesar de eu ser bastante, tá, gente? Porque minha mãe sempre foi buscadora, sempre me levou pra candomblé, pra missa, pra culto, pra ayahuasca, chá de Santo Daime. Eu fui pra tudo quanto é coisa, jogava tarô, mas ao mesmo tempo eu tenho muita dificuldade com imaginação, com isso, sabe? Com essa coisa assim do que eu gosto das coisas quando elas são explicadas. E tem muita coisa que a neurociência concorda com o misticismo. Tem muita coisa que não, e que, pelo amor de Deus, vamos prestar atenção. Mas tem muita coisa que concordam, que elas concordam. E é por isso que eu sempre faço questão de trazer estudos científicos, de colocar estudos científicos aqui para ninguém falar que é misticismo, que é crença. Porque tem coisa que já foi comprovada, a imaginação ganha da força de vontade todas as vezes. Se você treina o que você quer na sua imaginação, você treina pra vida. É o role-playing, conhece? Role-playing? De brincadeira? Atuação. É por isso que as pessoas estão obcecadas por Neville Goddard, porque Neville Goddard, gente, que é muito do negócio do misticismo, da manifestação e tal, tá obcecado com Neville Goddard, por quê? Porque Neville Goddard era ator, ele tem bagagem de atuação, ele tem bagagem artística. E tudo isso tem uma grande relação uma coisa com a outra, gente, é isso. Eu queria falar mais, mas eu tenho que ir embora. Mas enfim, a gente vai estudar Neville Goddard aqui, a gente vai estudar a relação da manifestação com arte, com neurociência. Porque tem tudo a ver, gente. E é maravilhoso estudar sobre isso e dar caminho, sabe, para você entender, se conhecer, entender a sua essência, entender quem você é, fazer as coisas da sua maneira, porque é muito melhor, tá bom? E é isso, meus amores. Amo muito vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau.